Patrícia, se você quiser abrir aí, pode Nossa, esse começar. grupo, todo mundo entrou com um Oi, fundinho da pessoal. empresa, Vou tudo pedir para bonitinho, a vocês galera tá deixarem preparada. vamos deixar os microfones fechados, tá, pessoal? Porque quando começa a apresentação, a gente, a gente precisa estar com, com som ok, tá bom? Então, Deixa eu por só favor, deixarem os microfones fechados. iniciar o compartilhamento aqui. Espera aí um minutinho. Estamos aqui recebendo. Bom dia a todos. Vamos começar mais uma etapa, nossa segunda etapa da manhã dos seminários da pós-graduação, das disciplinas tópicos 2 e 3. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar a apresentação agora com a equipe da Agendágio, Isso, deixa eu né, só. Ricardo? Estou preparando aqui o compartilhamento. Pois as gravações vão ficar disponibilizadas. Vejam também dos colegas, os trabalhos estão bem interessantes. Ok. Já está aparecendo, Ricardo. Já vê Só o dá som, por o favor. ok. Ok, Olá, somos da tá ótimo. Agendagem e hoje vamos apresentar uma solução que tem potencial para transformar a maneira como pacientes, clínicas e profissionais da saúde fazem a gestão de consultas. Nosso time é formado por eu, Josimar, Francine, Flávio, Igor, Carolina, Lucas, Priscila e Thiago. Uma equipe multidisciplinar que combina tecnologia, design, negócios e experiência em saúde. Durante nossa análise e construção do Mix Canvas, identificamos dois grandes desafios no setor da saúde. Para pacientes, dificuldades para encontrar profissionais e clínicas, agendamento e reagendamento demorados, pouca autonomia e processos manuais. Já para clínicas e profissionais, segundo a revista Medicina SA em 2024, diz que 42,2% das clínicas privadas têm dificuldade para confirmar consultas, além de enfrentarem retrabalho, falta de integração e altas taxas de faltas e cancelamentos. Dentro do nosso Mix Canvas, ficou evidente de que o problema não é apenas operacional, mas também de comunicação eficiente e experiência do usuário. Também mapeamos que clínicas, profissionais e pacientes são segmentos com necessidades diferentes, mas que podem ser atendidos por uma única solução integrada, oferecendo autonomia, organização e redução de retrabalho. Sendo assim, apresentamos a Agendágio, uma plataforma digital que centraliza agendamento, reagendamento e cancelamento de consultas em um só lugar, de uma forma simples, rápida e totalmente online. Principais recursos: catálogo inteligente de profissionais e clínicas, agendamento 24 horas por dia, fila de espera para notificações automáticas, integração com o calendário Google e Outlook, plataforma web baseada em tecnologias modernas. Nossas atividades chaves incluem facilitar a busca por profissionais, permitir agendar e reagendar e cancelar, organizar a agenda dos profissionais, divulgar clínicas e profissionais e oferecer uma experiência digital fluida e humanizada. E nossa proposta de valor é clara: autonomia para o paciente, eficiência para as clínicas e praticidade para todos os envolvidos. Agora vamos mostrar como isso funciona na prática. Nós desenvolvemos um MVP totalmente operacional usando o Angular no front-end e Supabase no back-end. Bom, o cadastro é simples, tá? Vamos cadastrar um paciente, vou colocar aqui o meu nome, o meu e-mail verdadeiro, tá? Tem que ser o e-mail para receber a notificação, a confirmação, tá, do cadastro, a senha. Telefone de contato, eu vou colocar o meu aqui. O endereço eu vou colocar qualquer um, tá? A rua, vou botar qualquer coisa aqui. O estado, vou botar Rio. Cidade, vou chamar Macaé. CPF, vou adicionar qualquer um, tá? Data de nascimento. Gênero. E vou criar a conta. Uma vez criada a conta, tá? Vou acessar o meu e-mail.
recebi aqui a notificação, tá? Vou confirmar o e-mail cadastrado. Posso fechar a janelinha. Vou acessar agora com a minha conta. Login realizado com sucesso. Como podemos ver, nos traz essa página consultas, né? E como não tem nenhuma consulta agendada, vamos clicar aqui em agendar nova consulta. Temos aqui, ó, especialidade, uma lista, né? Como por exemplo de cardiologia, clínico geral, dermatologia. Então assim, vou agendar a cardiologia, por exemplo, tá? Médico, temos uma lista de médicos aqui, tá? Vou agendar com o Dr. Antônio. Aqui traz as informações do médico, por exemplo, local, Hospital Albert Einstein, o CRM do médico, né? E aqui a data da consulta. Começando a partir da data de hoje, eu vou selecionar dia 28, tá? O horário, trouxe aqui os horários disponíveis, tá? Vou agendar para 8 horas. E vamos clicar em agendar consulta. Aqui a gente vai confirmar o agendamento, tá? Traz aqui os nossos dados aqui, tá? Agendamento confirmado. Dou um OK. Novamente traz aqui a página da consulta. Trouxe as informações, a data do agendamento, tá? Status agendado. E aqui a gente pode reagendar a consulta, tá? Por exemplo, reagendar. Vamos selecionar uma nova data. Por exemplo, vou deixar para o dia 1º. O horário a gente pode trocar, substituir para 10 horas, por exemplo, e confirmar o reagendamento, tá? Consulta reagendada, no OK. E além disso, a gente pode cancelar a consulta. Basta clicar em cancelar. E sim, pronto, consulta cancelada. Veja só como é fácil e prático, né? Nosso MVP oferece vantagens reais, como autonomia total do paciente, que a própria pessoa agenda, remarca e cancela em qualquer horário. Tecnologia moderna e escalável, usando o Ingram mais o Supabase, com alto desempenho e segurança. Experiência totalmente simplificada. Em 3 passos, realizamos o cadastro, o login e agendamento. E o usuário resolve seu problema. Catálogo inteligente. Utilizamos ali filtros por especialidade, localização e disponibilidade em tempo real. Nossos parceiros-chave são clínicas e profissionais da saúde, provedores de cloud, operadoras de plano de saúde e para canais de distribuição, plataforma web, redes sociais, marketing digital, parcerias com clínicas, indicações de usuários e para métricas-chave, taxas de agendamentos e remarcações, nível de satisfação, taxa de cancelamento com e sem reagendamento, métricas financeiras como ROI, receitas recorrentes e taxa de churn financeiro. O Agendágio não é apenas um sistema de agendamentos, é uma ferramenta completa que humaniza e simplifica o acesso à saúde, conectando pacientes e profissionais de forma ágil, moderna e inteligente. Juntos, vamos construir o futuro dos agendamentos em saúde. Muito obrigado! Muito Só legal. fechar aqui. Bom, para começar, o que me faria comprar a solução de vocês ao invés do que existe já no mercado? E aí passa a bola para vocês e depois para a Patrícia. Bom dia, pessoal. Contribuindo aí para a resposta, assim, hoje a gente tem soluções no mercado de agendamento e de marketplace, né, de consultas, mas eles são muito mais focados em fazer a divulgação de profissionais do que exatamente simplificar a vida do usuário. Então, o nosso valor ali tanto para o usuário final é essa facilidade de já ter a comunicação fluida, né? Então, a gente consegue agendar, já recebe a notificação. Então, se precisar reagendar, a gente consegue receber essa notificação também, tem essa comunicação mais fluida com a integração nas agendas e tendo essas notificações. E para as clínicas, a gente consegue, tendo essa facilitação, a gente diminui ali o percentual de faltas, né? E aí a gente tem uma pesquisa também que traz essa dimensão, que notificações, né, divulgada na revista SA, ela tem um potencial de reduzir até 38% a taxa a frequência, né, de cancelamento em clínicas particulares. Então, isso aí é um diferencial que a gente entrega tanto para o usuário final quanto para as clínicas. Não sei se alguém gostaria de complementar também
com mais algum ponto. Bom dia, pessoal. Complementando aí também a fala do Thiago, um ponto interessante que o grupo também teve a preocupação ao discutir o projeto e até desenvolver, é pensando nas pessoas de que têm uma dificuldade maior em lidar com a tecnologia, né? São pessoas que têm uma idade mais avançada, né, que acabam fazendo também esse uso. Então, a gente pôde perceber aí pelo vídeo que é uma plataforma totalmente intuitiva para quem tem esse tipo de dificuldade também. Então, eu destaco esse ponto como um diferencial do nosso projeto também, tá bom? Christian? Eu gostaria de fazer um comentário em cima dessa pergunta para vocês refletirem um pouco. Vocês fizeram a conversa com os entrevistados usando pessoas que são donas de clínica ou profissionais de saúde, como médicos que trabalham em clínicas, para ver se haveria uma perspectiva de dor e aderência disso para o modelo de negócio de uma clínica, de um hospital? Se chegaram a fazer trabalhar isso no mapa de empatia e no Canvas? Chegaram a ver esse público? A gente focou no público, no usuário final, né? Que seria os atendentes, quando a No gente fez o mapa de paciente, né? empatia. Isso, e aí o que apareceu bastante, assim, é que realmente a principal dor é na hora de fazer agendamento e principalmente na hora de fazer o reagendamento, que é tão burocrático, demanda um esforço tão grande que geralmente acaba deixando para lá e isso simplesmente não vai. E aí gera o cancelamento. E aí, diretamente, esse cancelamento gera uma ineficiência operacional nas clínicas, né? Esse foi o caminho que a gente acabou seguindo. Mas é um Eu próximo vou passo, é fazer. uma oportunidade para a gente olhar para o outro usuário, para a gente ter isso mapeado de forma direta, né? A gente fez algumas pesquisas também, assim, como essa oportunidade, na última apresentação, né, a gente trouxe esse dado também, né, que a gente tem uma estimativa de uma pesquisa também da revista SA, que ela levantou ali que teve estimativa de redução de perdas de cerca de 144 mil reais, com redução de faltas num experimento que foi feito com clínicas na Grande São Paulo. Então, assim, a gente entendeu que existe essa dor nas clínicas, essa questão de ineficiência operacional pela pesquisa e pelo mapeamento ali com o usuário final. A gente acabou não indo direto ali na fonte, mas é uma oportunidade como próximo passo, sim. Isso é importante porque na pergunta do Ricardo, você olhar o cliente que vai te pagar, porque o consumidor final, que é o Sim, paciente, sim. ele não assinaria, mas quem seria a clínica? O teu cliente mesmo é a clínica, o hospital. E aí vocês poderem fazer um modelo. Por isso que ele pergunta assim: eu compraria? Como que você conversa com quem pagaria a assinatura da solução? Quem realmente tem a dor e sabe o quanto isso reduziria prejuízo. Mas nesse sentido também vem a minha pergunta: se vocês pensaram numa estratégia de propriedade intelectual para uma solução que é para um mercado bem competitivo. Vocês chegaram a pensar na propriedade intelectual? Vi que fez a marca tá bonita, a agendagem, chegaram a analisar isso? Fizeram alguma avaliação? Sim, a gente pesquisou lá no site, a gente pesquisou nomes parecidos também, né? Então, Agenda Ágil, Agenda Ágil, Agenda Ágil, e a gente não encontrou nenhuma marca registrada com esse nome. Então, sobre a questão, a gente não tem um planejamento, né, direto, mas a gente já tem ali a informação de que o caminho está mais tranquilo aí para a gente seguir com o nome da marca. E a marca vocês pensaram para o negócio ou para o produto? Como que vocês analisaram a estratégia dela?
Até complementando que a gente teve a agenda nessa semana passada, né, professora? E aí até a senhora tinha também comentado sobre isso, a gente avaliar de repente a marca do produto e aí criar uma marca maior com vários produtos, né? Porque inicialmente o nosso foco foi usar a mesma marca, tanto para o produto quanto para o nome da empresa, né? E a gente até discutiu depois da nossa última conversa na aula de possibilidades de outros nomes pensando nesse espaço maior de oportunidade, né? A gente tem uma empresa maior que tivesse o agendário como produto e outros produtos que a gente fosse desenvolver depois, né? A gente não chegou a entrar tanto, né, no dissecamento disso, da marca maior, porque foi algo que realmente veio a partir do insight que a senhora trouxe na aula. Mas a gente chegou a discutir isso depois desse encontro que a gente teve na terça ali. Então, até surgiu alguns nomes que a gente idealizou, assim, mas daí a gente não entrou tanto no desenho da marca, né? Como que seria, porque a gente já estava muito focado agora no final aqui, né, Na da entrega. solução. Então, foi Não, mais ou menos. eu acho importante, Francine, vocês pensarem por quê. Fica aqui uma dica também. Agendágio, vocês estão hoje pensando para clínicas, mas pode ser para uma academia, pode ser para um profissional, um personal trainer, pode ser para um terapeuta. Ampliem a visão de vocês. Por quê? Porque ela não tem uma inovação tecnológica, ela não é disruptiva. Deu para entender? A plataforma em si tem vários concorrentes no mercado. O diferencial não é na disrupção da tecnologia, mas no serviço que vocês entregam. Vocês têm que pensar, e fica valendo para os outros grupos também, às vezes é o modelo de negócio que agrega valor. Vai valer o modelo, é a forma como eu faço. Porque a tecnologia de fazer um dashboard, aplicar, vocês fizeram ali rapidinho, o Josimar mostrando ali no vídeo, você vê que é fácil, mas aonde que está a entrega do valor? Quando a gente tem uma tecnologia de baixa complexidade, o valor que a gente entrega tem que ser muito superior. Por quê? Porque você não vai ter uma coisa cara, mas uma coisa que você pode replicar para diferentes clientes. E isso é que eu acho que é um bacana vocês olharem. A marca eu achei ela muito legal, agendágio. Ela passa uma mensagem. Quando você lê agendágio, você remete a uma agenda ágil, né? Fazendo esse trocadilho. Mas não precisa aqui pensar em saúde. Eu não olharia a agenda ágil. Você pode ter um produto para saúde, pode ter um produto para. Então, assim, pensem que a estratégia de propriedade intelectual incorpora a estratégia de comunicação no mercado do meu produto, porque vocês vão gastar muito mais esforço em marketing e em engajamento, e isso vai necessitar muita comunicação, o que não é necessariamente a demanda de um registro, de uma propriedade intelectual complexa. Mas a marca, sem sombra de dúvida, saber o que vai fazer com essa marca, entrega dela. Vejam as aulas sobre marca. Vejam, porque as marcas são muito mais. É uma estratégia que você, num caso de vocês, tem que ser uma estratégia bem, bem estratégica mesmo, né? De divulgação, então, de uso. E outra coisa também, que na plataforma que vocês fazem, é importante, como foi o Josimar mostrou no vídeo, a escalabilidade disso com a questão do registro desse software e dos serviços que vocês vão prestar. O software pode ser um só. Então, você pode ter muitos serviços com o mesmo produto tecnológico, fazendo pequenos aperfeiçoamentos. Então, fica a dica, mas eu acho que precisa ter esse olhar, tá? Vou passar para Ricardo. Ô, Patrícia, sim, gostei da solução, né? Quando a gente fala ali no diferencial, esse diferencial é o que vocês vão inserir lá até coloquei aqui no chat, né? A vantagem competitiva, tá? E isso é algo que é primordial para o negócio de vocês. Tá? E esse link aí com que a Patrícia falou, né? De trazer essa pegada da fortalecer tudo acerca da propriedade intelectual, vai valorizar mais ainda e garantir mais segurança ainda para o negócio de vocês.
dá para se observar que ao longo dos trabalhos nós temos muita coisa na área da saúde. Imagina a gente dialogar para integrar tudo isso. Olha que solução que a gente consegue construir, né? Então, tá bem bacana essas construções e é isso que a gente espera, tá? Vocês querem fazer algum comentário? Nós ainda temos 8 minutinhos. A turma pode falar, viu? Os outros também. Alguma pergunta? Pois. Fazer um comentário, então, aqui da questão da competitividade, né, do mercado. Assim, existem soluções de saúde no mercado, não é um oceano azul, né, como o termo, mas, assim, como o Josimar trouxe lá na apresentação, 42% das clínicas ainda sofrem com faltas e questões de reagendamento. Então, o nosso foco aqui é em pegar um market share que ainda tem a dor, né? Então, as soluções que existem ainda não estão atendendo o mercado inteiro. Então, tem espaço, principalmente em pequenas clínicas, para gente entrar. Então, nosso foco aqui é bem nessa linha, não é realmente, não tem a disrupção aqui de ter uma IA, de ter, a gente tá indo para um caminho de criar uma nova tecnologia, mas a gente está entrando com uma tecnologia que gera eficiência para pegar uma parte do mercado que tem oportunidade ainda. A Eu inovação vou pode estar no fazer. processo, né, Patrícia? É. E pegando um pouco isso, acho que vale a pena a gente dar uma esclarecida, Tiago, para vocês não ficarem achando, fazer afirmações sem um estudo de mercado adequado, não é. Sabe por quê? Porque tem várias soluções nesse mesmo nicho de atuação, como você bem pontuou, mas exatamente quando você entrevista e tem no seu hall de mapa, você está olhando quem está realmente ali à frente do negócio, seja o dono de clínica, o dono de hospital, a pessoa que compra serviços de TI para esse tipo de coisa, você vai ver outras dores. Porque para a questão de perda, você viu a pesquisa, reduzir ali uma perda de dinheiro, porque eu deixo de ganhar quando o paciente não vem. Ok, mas isso tem que ser muito bem estruturado porque pode não ser o perfil de onde você está pensando que vai aplicar como nicho de mercado. Seja clínicas, por exemplo, de cosméticos, clínicas de terapia oncológica, pode mudar completamente. Entendeu? A gente precisa entender que quando vai lançar um produto no mercado, você tem que ter um estudo muito, muito mais aprofundado. Não é o caso aqui da nossa disciplina, isso é uma disciplina. Mas fica aqui na mente que não é só olhar por cima e achar que captou realmente a dor do mercado, se você não falou com determinados players. Esse é um ponto. O segundo ponto de crítica que a gente tem que avaliar é que a estratégia de divulgação pode ser um agregador de valor muito mais importante, porque tem produtos de baixo teor tecnológico que vendem muito, porque eles estão muito bem divulgados, eles têm um posicionamento de marca, de mercado, que faz com que eles sejam e tem que trazer qualidade. Então, a estratégia de comunicação com esse cliente de qualidade, ser uma plataforma que realmente entrega e que realmente tenha boa avaliação. Vocês olharem, por exemplo, tem um monte de reclamação. Na área da saúde, as reclamações são infinitas, porque nunca os serviços atingem os padrões, mesmo que a pessoa diga que a plataforma é amigável, vai ter alguém que vai ter uma dificuldade. Então, assim, esse mercado de marketplace, de assinatura de software, onde você trabalha com agendamento, com alinhamento, vocês sempre vão ter altos riscos, porque lidar com pessoas traz risco. Aí não é porque botou inteligência artificial que a gente fica inovador ou tecnológico. IA hoje vai ser a coisa mais comum do mundo. Ela já deixou de ser uma inovação disruptiva numa tecnologia. Mas eu queria que vocês olhassem para a estratégia de negócio, tá? Vocês podem ter um produto simples que vai vender para caramba, porque ele realmente atinge uma dor que tem gente disposta a pagar, tá? Então, Tiago, passa essa percepção, tá? De que você precisa, assim, olhar mais o mercado, mas com essa visão, porque às vezes é num nicho que não precisa ter uma tecnologia lá, XPTO, não. Mas se, por exemplo, forem lugares ou
ou regiões também. A tecnologia pode ser pensada para uma região, você vai ter muito mais chance de emplacar uma solução. E é por isso que eu falo. Às vezes, com uma solução, você pode atacar vários nichos de... Hoje eu vou dizer para vocês, quer ver uma que paga bem? São essas clínicas de cosméticos, de terapia, vocês vão ter tantos profissionais querendo fazer agendamento ágil que perderia a conta. Mas fica como sugestão para vocês pensarem no trabalho. É uma disciplina, mas a gente sempre simula o campo real, tá? Então, eu achei que vocês precisavam ter um pouquinho mais dessa noção para não ficar tão na superficialidade e não ter pensado numa estratégia de PI que seria de divulgação e trabalho dessa marca que está muito bonita. É isso, Faz- Ricardo. Não sei se a Fazendo gente a tem mais ponte, tempo, né? mas falei. Tem 3 minutinhos. Fazendo a ponte, assim, você falando, recordei um médico, né, que eu fui fazer um ultrassom, se eu não me engano, ele falou, pô, você viu o tamanho do meu consultório? É X. Agora, olha ali na frente o tamanho do espaço de estética, né? Então, ele falou, ó, isso é o que está bombando. Talvez essa escala possa vir para esse negócio que vai ser muito mais rentável do que um próprio consultório, né? Então, dá uma olhada se a gente consegue escalar essa solução para essas áreas. E a solução está bacana, né? Agora além de tudo que a Patrícia trouxe, é pensar até em colocar essa solução no mercado, né? Porque já está prototipada, né? Com um nível bacana, vender isso mesmo, né? Que eu acho que dá para resolver e para fazer, para monetizar, isso é importante, tá? Então, vamos aí para o próximo trabalho, né? O próximo trabalho é o Next Cycle. Tem 1 minutinho ainda, vocês querem fazer algum comentário? Só agradecer. Parabéns, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. E fazer Obrigado, dinheiro pessoal. com isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, com a É, solução na mão, vocês têm potencial, só precisa desses trabalhos. Qualquer coisa, contem com a gente. Qualquer dúvida, assistam às aulas, vejam, vocês têm um potencial. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigada, professores. eu vou estar compartilhando aqui o próximo trabalho. Ainda não chegou não, Ricardo. Não, é que eu tenho que ver aqui como que ele está lá. Uhum. O grupo do Next Cycle está aqui. Sim, professora. Quem está? Eliane. Mais alguém, Eliane, aqui do grupo? Estou aqui também, Pra eu- professora. Eu Vitor. também, Zé professora. Vitor, Gisele. Gisele, ok. E mais alguém? Não, isso aqui não. Então tá ótimo. Então vamos ver a apresentação. Espera aí, Patrícia. Tá. Espera aí que deu tudo aqui. Espera aí. Ok, volta de... Vamos compartilhar. Essa. Tá, me dá um retorno aí se tá ok. Agora sim, pode botar. Olá a todos, eu me chamo André Ferreira, faço parte da equipe Next Cycle. Apresento aqui a composição de toda a nossa equipe e a partir de agora quero convidá-los a conhecer o nosso projeto. E antes de falar sobre o projeto propriamente dito, eu trago aqui as nossas motivações e começo falando sobre o impacto ambiental, que é um dos pilares do nosso projeto. E quando nós nos propusemos a criar a equipe Next Cycle, o impacto ambiental sempre foi um dos nossos objetivos principais, ou seja, trazer projetos que impactassem positivamente o meio ambiente. E esse projeto, ele de fato representa o que nós nos propusemos a fazer. E como consequência, nós temos um impacto social, porque a partir do momento que a gente cria um ambiente favorável
para o crescimento econômico respeitando o meio ambiente, a gente tende a trazer uma melhoria na qualidade de vida. Então, a gente tem um impacto social positivo. Nós temos um grande mercado em ascensão. Atualmente, nós temos diversas discussões que margeiam essa linha de pesquisa. Inclusive, nós tivemos recentemente a COP30 acontecendo no Brasil. O nosso projeto ele tem um forte viés tecnológico e traz grandes inovações nesse sentido. E nós temos as perspectivas futuras. Como é um mercado em ascensão, a gente tem uma previsão de crescimento e consequentemente, um retorno bem positivo a médio e longo prazo. Agora, algumas informações de extrema relevância para o nosso projeto. Mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidas por ano no Brasil e menos de 3% é reciclado. O Brasil é o 5º país que mais produz resíduos eletrônicos, mas descarte ainda é pequeno. Bom, são dados alarmantes, mas infelizmente eles fazem parte da nossa realidade e o nosso objetivo é contribuir de maneira positiva para que a gente continue a crescer econômica e tecnologicamente, reduzindo os impactos ambientais e justamente diminuir esses índices e contribuir com o crescimento do nosso país. E nesse sentido, com muita alegria, eu apresento para vocês a Ecogestão Inteligente, que é uma empresa de consultoria e tecnologia voltada para a gestão sustentável de equipamentos eletrônicos. O nosso propósito é transformar o descarte de resíduos eletrônicos em impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade, promovendo práticas aliadas aos princípios da ESG. E a nossa plataforma cataloga e rastreia eletrônicos via QR Code, conecta empresas, consumidores, cooperativas e gera certificados digitais de impacto ambiental e social. O nosso modelo de negócios é escalável e recorrente e tem uma grande perspectiva de lucratividade e impacto positivo. E as nossas principais receitas serão, como receitas diretas, assinaturas, consultorias e relatórios de ESG, e nas receitas indiretas, parcerias, publicidades e programa de incentivo. Falo agora sobre os nossos diferenciais em relação aos nossos potenciais concorrentes no mercado. Como já mencionado, a gestão de resíduos eletrônicos no Brasil ainda se encontra num estado bem embrionário, e as empresas que se propõem a atuar nesse segmento se limitam a coletar e destinar esses equipamentos. A nossa empresa ela traz uma proposta de rastreabilidade, ou seja, cada cliente que registrar o equipamento no nosso sistema terá a capacidade de rastreá-lo até o seu destino final. Isso será possível graças a um QR Code que será incorporado no equipamento durante o cadastro e, a partir de então, cada etapa será validada e passada ao cliente através do nosso sistema. Além disso, nós iremos incentivar a adoção e prática de ações sustentáveis e validaremos essas práticas com a emissão de certificados digitais. Todas as informações estarão disponíveis em tempo real através de dashboards interativos e o cliente poderá acessá-las a qualquer momento. A gestão de resíduos eletrônicos não é bem uma novidade, é um mercado que já movimenta bilhões de dólares por ano ao redor do mundo. Porém, no Brasil, é um mercado que ainda encarece de investimentos. E a prova disso é que menos de 5% desses resíduos têm a destinação correta. E o nosso objetivo é justamente trazer para empresas de médio, pequeno e grande porte e clientes, consumidores de modo geral, que desejam se enquadrar nas normas de governança sociais e ambientais. A nossa base de clientes será composta por diversos segmentos, desde empresários, ONGs, órgãos públicos e até mesmo o cliente final que desejar utilizar os nossos serviços. A nossa captação ocorrerá através de parcerias institucionais, marketing digital, campanhas educativas. Nós iremos conquistar clientes por meio de canais digitais, eventos de sustentabilidade e parcerias estratégicas. E tudo isso só será possível graças à nossa equipe. Nossa equipe que, acima de tudo, é apaixonada por sustentabilidade. A nossa equipe conta com profissionais multidisciplinares, extremamente experientes e comprometidos com a realização desse projeto.
E com o pontapé inicial, nós pretendemos angariar recursos através de fomento oferecido por chamadas públicas. Essa medida é importante porque ela visa garantir os recursos necessários para a operacionalização inicial do negócio e garantir que o nosso negócio será construído a partir de uma base sólida. Esse investimento será utilizado em tecnologia, expansão de pontos de coleta e marketing. E com o recurso, lançaremos a versão beta, validaremos com empresas parceiras e expandiremos nacionalmente. Agora eu trago para vocês uma versão beta do nosso sistema. O nosso sistema que será um sistema web e contará com integração para aplicações mobile multiplataforma. O nosso sistema será uma solução completa para empresas que desejam gerenciar de forma sustentável os seus equipamentos e materiais eletrônicos em geral. Para utilizar o nosso sistema, todo usuário precisará fazer um cadastro. E durante o cadastro, ele precisará selecionar uma categoria em qual ele se enquadre. Se ele é empresário, um representante de órgão público ou um usuário final. E dependendo da sua escolha, ele será direcionado a uma área exclusiva do site. De forma geral, todo usuário terá acesso a um conjunto básico de ferramentas disponíveis na plataforma, como a catalogação completa dos produtos utilizados por ele e a seleção de pontos de destinação que mais se adequem à necessidade dele, entre outras ferramentas que serão comuns a todos os perfis. O nosso sistema também oferece um dashboard completo que permite monitorar todo o ciclo de vida dos equipamentos cadastrados pelo usuário. Além disso, também teremos diversas informações disponíveis para o usuário, como QR Code de cada equipamento, opções de logística reversa, opções de doações para instituições parceiras, seleções de pontos de coletas, entre muitas opções. E além dessa visão macro, o usuário também poderá selecionar individualmente os equipamentos e poderá monitorá-lo e rastreá-lo e verificar o status de cada um deles. Eu espero que tenham gostado da nossa apresentação e deixo aqui um convite para cada um de vocês. O futuro é sustentável e inteligente. Vamos juntos transformar resíduos em impacto positivo. Gostaríamos de conversar mais futuramente. Temos uma versão beta disponível para teste e demonstração para cada um que tiver interesse. Então, vamos embarcar juntos nessa aventura sustentável? Muito legal, pessoal. Aliás, uma temática hoje mega importante, né, Ricardo? Eu gostaria de começar perguntando para vocês se foi pensado uma estratégia de propriedade intelectual para o modelo de negócio e como que vocês chegaram na questão da marca e se houve um estudo sobre essa marca. Oi, Patrícia, eu acho que alguém ia falar, mas eu acho que eu posso iniciar aqui o debate. Em primeiro momento, foi pensado, sim, com relação aos elementos visuais que iam compor a marca, né? Eu falo com relação à construção mesmo da identidade visual da marca. A gente vê ali que toda a marca ela é em volta de cores verdes e cinza, o verde ali predominante, né? Que simboliza justamente a sustentabilidade, a natureza, o meio ambiente, e justamente para que a empresa reflita esse sentimento de responsabilidade ecológica e que tenha uma harmonia com o que a gente da equipe Next Cycle está propondo. O tom cinza ele é mais utilizado ali para dar um contraste com a cor neutra, né, que passa ali mais seriedade e mais profissionalismo também, mas aí nós temos alguns visuais que foram pensados justamente para remeter ao que a gente quer passar da empresa, como a folha, que ela aparece ao lado do globo, simbolizando a natureza e o compromisso com a sustentabilidade, o globo em si, que representa a terra, os elementos tecnológicos que tem o QR Code, e, enfim, entre outros símbolos que são importantes para que, quando o cliente, ou quando qualquer pessoa, usuário final, visualize o produto, saiba o que a gente está propondo, mesmo que superficialmente, assim, de início. Então, tem outras questões que foram pensadas também, foram até retratadas, vão ser retratadas no documento final, né? Como tipografia, harmonia visual, inclusive,
se tivermos tempos, eu tenho o protótipo total aqui aberto no computador, então poderia dar uma, uma passeada para mostrar ali como ele foi pensado, ele está interativo. E com relação Oh, que a legal. o outro ponto que você falou é sobre a propriedade intelectual, né? Tem alguns pontos que a gente pode atacar e pensar, e a gente conversou bastante sobre isso também, e pretendemos colocar ali como seria montada essa estratégia no documento final, tanto relacionado à proteção da marca quanto do software. Então, nós tivemos ali um debate para que a gente sabe que hoje a proteção de software envolve não somente o código-fonte, mas também o banco de dados, enfim, tudo que a interface de usuário também, né? Então, nós pensamos sim, Perfeito. mas conseguimos elencar ali pelo menos a proteção de marca, Next Cycle, ecogestão, porque já existe a gente fez uma pesquisa, existe um ecogestão, mas a proposta é totalmente diferente da nossa. Então, a gente começa a utilizar elementos visuais, como, por exemplo, By Next Cycle, ou então ecogestão inteligente, justamente para fazer essa diferenciação de uma marca que já existe, e também para trazer ali o diferencial que a gente quer apontar no nosso trabalho. E aí tem outros pontos que também podem ser trabalhados com relação à propriedade intelectual, como essa integração de ativos no sistema, né? O banco de dados, por exemplo, que ele organiza e classifica os resíduos por ser protegido por direitos autorais, se houver alguma originalidade ali na forma como as informações são estruturadas, elas precisam estar também ali mapeadas e inclusas no documento. Também tem alguns dispositivos de monitoramento que serão utilizados justamente para fazer esse rastreio do momento em que o resíduo ele sai do local e até onde ele vai ser destinado. Então, tem várias questões que dá para ser trabalhadas, mas que também exige um estudo muito mais aprofundado, né, sobre a plataforma, porque a gente está falando inicialmente de um protótipo, mas também conseguimos conversar ali sobre a possibilidade do desenvolvimento. Então, por mais que seja um protótipo, já existe uma identidade visual, então a gente consegue começar a pensar nesse registro mesmo. Mas, de modo geral, é isso. Não sei se eu respondi. Excelente. Não, respondeu, fiquei bem satisfeita, Zé Vitor. E acho que ficou muito linda a marca. Eu achei que essa pegada deu para perceber a identidade trazendo também. Isso é muito importante. A marca ela tem que ser construída com valores e com uma perspectiva que vejam, a gente possa ver vocês ali, né? E deu para ver o Next Cycle ali com essa tua exposição, com todos esses detalhes. A marca é a forma com que se chega no mercado com a solução. E a estratégia realmente, vocês, à medida que vai desenvolvendo, vocês vão ver que tem várias APIs que podem surgir, né? E trazendo esse adendo, acho que também essa sacada do QR Code e do rastreamento vai ser um desafio tecnológico, né? Vai ser um desafio. Aí eu achei interessante na plataforma, praticamente o cliente ele pode ser um usuário pessoa física ou pessoa jurídica, né? Qual no foco inicial desse primeiro beta, vocês focaram em PJ ou PF, pessoa física ou PJ? Como seria ali uma pessoa entrando, ela poderia imprimir o QR Code, botar no equipamento, e esse monitoramento seria de que forma? Ela introduzindo os dados ou ela buscando ali pela plataforma um local para levar o resíduo, fazer uma doação. O que vocês pensaram Então, em nesse um primeiro design? momento, eu acho que até pensando em agregar valor à marca, seria mais interessante começar com PJ. Foi uma coisa que a gente chegou a discutir, justamente porque hoje a gente vê que há uma preocupação por parte não todas, né, obviamente, mas algumas empresas, em querer mostrar para o cliente que eles são uma empresa sustentável. E eu acho que esse é o principal diferencial do nosso trabalho, justamente porque, para além de fazer todo esse processo de transporte, enfim, do resíduo eletrônico, a gente visa gerar uma certificação para as empresas, porque com essa certificação, ela vai poder mostrar não somente para o cliente, mas deixar claro para a sociedade em si que ela é uma empresa que está preocupada com o meio ambiente. E a gente sabe que, assim,
Não, não dá para ser hipócrita de achar que a maioria das empresas vão fazer isso somente por amor ao meio ambiente. A maioria trabalha em cima Não. de mostrar para o cliente que eles são uma empresa e estão ali trabalhando em prol disso para poder atrair cliente para eles. Então, a gente também pensou nessa forma de ataque. Até porque essa questão da ESG ela está bem alta, porque as empresas que estão alinhadas com a ESG, elas ganham reputação, atraem investidores, né, reduzem riscos e aumentam a sua competitividade. Então, não é só uma questão mesmo de, assim, estar bem aos olhos do seu cliente, é porque ela tem um ganho muito grande, né, por trás disso. É posicionamento. E além disso, professora, contribuindo aqui com os meus colegas, é assim, a gente percebeu nas entrevistas que as empresas não sabem o que fazer com esses ativos. Então, assim, vira lixo, vira entulho, e às vezes é dinheiro que está perdendo. O que a gente está querendo propor é que aquilo ali pode vir a não, melhor, além de não poluir o meio ambiente, que é jogar fora de qualquer jeito, que infelizmente pode parecer uma coisa absurda, mas é o que acontece sim, né? Na nossa experiência aqui, a gente conversou com diversas pessoas, e nós também se juntar aqui, eu acho que o grupo temos mais de 100 anos aqui de experiência de mercado, né? O que a gente vê é que realmente o lixo vai para o lixo mesmo. Ou fica num pátio, pegando chuva, pegando sol, então, de repente, a gente poderia até reaproveitar. A gente chama essa empresa Next Cycle, que tem um próximo ciclo. Esse ciclo não necessariamente é uma reciclagem, ele pode ser um reaproveitar, um reuso, né? Então, a gente consegue fazer esse encaminhamento, a empresa não sabe o que fazer com isso, e é a grande maioria. E a gente está falando de empresas gigantescas, de ativos super valiosos, e o que a gente percebe é que, basicamente, vai poluindo o solo, poluindo rios, porque é descartado de qualquer jeito, tá? É só uma contribuição. E é interessante aqui outro ponto também trazer, que a Eliane falou sobre as entrevistas, cada um da equipe ficou responsável por executar algumas entrevistas com profissionais de TI também, para poder entender como funciona, já que cada um de nós está em um estado diferente, praticamente, do Brasil. E é muito interessante quando a gente para analisar essas entrevistas, coloca numa planilha e consegue identificar que os problemas são os mesmos em todos os lugares. Isso. E, inclusive, teve até algumas entrevistas que a gente fez com pessoas que moram em cidades ribeirinhas, que parece que em cidades ribeirinhas esses problemas são potencializados, justamente por conta do acesso a rios que acabam se tornando lixões muitas vezes, mas que a população em si, não só eles como profissionais de TI, não terem acesso ao que a empresa faz com esses resíduos já é preocupante, mas quando a gente para pensar em uma escala maior de pessoas que também não são da área de TI e que não têm acesso a esse tipo de descarte, é muito preocupante, né? Assim, eu morava numa cidade que, sei lá, tinha 70 mil habitantes, ela era uma cidade pequena, mas que a gente não ouvia falar em descarte de resíduos. Para não dizer que não tinha, uma vez teve uma iniciativa da prefeitura até para poder fazer descarte de pilhas. Mas, assim, uma coisa muito pequena quando a gente para pensar numa escala maior, né? Se eu puder dar umas dicas, que eu acho que eu fico empolgada com trabalhos assim que são interessantes, mas pensem nos riscos também para um negócio ser sustentável e escalável, né? PJs grandes, só pela foco da ESG, não é suficiente, até porque eles subcontratam isso. E é muito fácil você comprar soluções de mercado para dizer que você é economicamente sustentável, que você é parceiro do meio ambiente, né? A gente vê isso da Vale e teve 2 acidentes gigantescos, que foi Brumadinho e Mariana, né? Então, e ela hoje é uma grande empresa e é reconhecida nos eventos como a COP30, né? Então, assim, o que que a gente precisa trabalhar? E eu acho que aí é um foco interessante na estratégia dessa marca que é linda. Você falou uma coisa, marca de certificação. Essa é uma outra coisa. Se eu quero que a Ecogestão seja uma marca que certifique ou qualifique, isso é um gasto. Porque uma marca de certificação é diferente. Você pode registrar a marca para negócio e pode registrar a marca como certificadora. É o que acontece com o Inmetro. É uma outra seara. E aí é um tipo de instituição que tem uma validação governamental para ser certificadora. Então, existem marcas certificadoras na questão de resíduos. Só que existe uma legislação de resíduos sólidos que agora é que entra realmente a obrigação legal dos pequenos municípios. Então, entender da legislação
que refere-se ao produto é importante porque você chega com a obrigação de prazo de cumprimento daquela lei. Então, a solução de vocês pode ser pensada inicialmente para PJs grandes, mas de repente ela pode ser mais útil e vendável, escalável para municípios que têm que cumprir a cláusula da lei de gestão de resíduos sólidos. Pensem nisso numa questão de ser não só um negócio para privado, mas um negócio útil para o serviço público, né, para o ente público. O foco num determinado tipo de cliente cria um pouco mais de diretriz para a sua estratégia de negócio e para a sua estratégia de gestão da marca. Aí volta o que eu falei para os grupos anteriores. Estudar, por exemplo, oportunidades de sandbox, que são soluções em pequenos municípios, porque para você escalar uma tecnologia, escalar um modo de operação, você precisa de quem tenha o resíduo, do registro do QR Code, da logística de transporte. Então, se vocês forem trabalhar um modelo de negócio, seja de consultoria ou de execução, existe uma escala que ainda tem no nível de amadurecimento. Essa escala precisa de um amadurecimento na estratégia da propriedade intelectual, que no caso de vocês é a marca está linda, mas o que que ela vai oferecer e qual é o serviço que ela vai oferecer, entendeu? Então eu olhei ali na plataforma. É interessante ter o QR Code, porque esse QR Code você acompanha, mas a entrega que você dá para o gestor público é que ele pode fazer a gestão do resíduo de todas as escolas, de todas as secretarias, de todo. Então, você tem que focar em algo que você possa entregar e transformar lixo em dinheiro. Se isso, se isso entra na mente do cliente, que ele pode ganhar dinheiro com aquele resíduo, a Eliane, foi exatamente isso que você falou, Eliane. Ele ganha, transformar lixo em dinheiro. Existe até metais pesados, existem ouro, existe prata. Então, e é muito difícil separar. Eu acho que quem é de TI sabe. E tem tecnologia que você pode separar metais, pode separar componentes de alto valor agregado. E aí? Né, Vitor? Pode falar. Não, eu concordo, Patrícia. Eu estava. Porque, assim, no vídeo, o protótipo ele também não mostra, mas no protótipo completo, né, ele tem uma aba específica que é para registro de equipamento. Então, todo esse equipamento, seja um notebook, seja um celular, seja qualquer tipo de equipamento, ele vai conseguir ser monitorado em tempo real. Então, eu acho que esse, por exemplo, é um diferencial para as empresas, porque quando emite o relatório final, normalmente o que as empresas fazem, né? A gente tem uma política de descarte de resíduo, mas aí ninguém sabe para onde foi esse descarte. E tendo esse acompanhamento pela plataforma, a gente consegue saber exatamente qual tipo de equipamento está sendo destinado para qual lugar. Então, não necessariamente só para descarte, mas até para reaproveitamento mesmo, porque o que a gente vê muito é que a maioria dos equipamentos, por exemplo, parou de funcionar, uma peça específica para de funcionar, a pessoa já descarta e joga no lixo. Mas esse equipamento ele pode ser reaproveitado, tem várias peças que dá para serem trabalhadas. Então, a ideia que a gente teve é também de fazer uma classificação dentro da plataforma. Tem isso no Isso protótipo. viria para vocês, o modelo de negócio, além da plataforma, seria essa logística de você receber o resíduo e fazer a classificação para Então, na ideia, reutilizar? Hum. a classificação ela é feita durante o cadastro de cada equipamento feito pelas empresas. Então, a empresa não necessariamente colocaria, esse equipamento tem isso, isso, isso para ser reutilizado. Não, mas teve sei lá, queimou uma parte do equipamento específico e ela vai ser classificada como reaproveitável. Então, quando chegar nesse local específico, essas peças podem ser Entendi. destinadas e reaproveitadas. Interessante. Então, você faria conexão com outras que poderiam fazer o refurb, né? Que pega aquela ali, porque você não teria a condição tecnológica de reaproveitar tudo. Um Isso. notebook não é a mesma coisa que um computador, não é a mesma coisa. Você tem peças ali, mas iria para uma empresa que teria interesse em comprar. Então, você poderia fazer assinaturas também com essa rede de pessoas ou de empresas que teriam interesse naquele resíduo para Isso. reutilizar, né?
Entendi. Bem interessante, né, Ricardo? Bacana. Passo É para incluir, você. é incluir tudo isso que você falou lá no teu modelo de negócio, tá? Quando vocês trazem ali uma pegada de Startup Hub, né, eu vi o edital lá, eu acho que se vocês, primeiro, vocês chegaram a submeter para esse edital? Não, foi só Não? um Não, exemplo, não. só. Ah, tá. Não, porque se submetesse, com certeza vocês estariam aí na segunda fase, tá? Agora, eu acho que vocês estão pensando pequeno, tá? Porque é um projeto que pode pensar em outros editais. Tá? Acho que aí, esse aí, se eu não me engano, é 80 mil, tá? E para um ano eu pensaria em outros editais, e eu estaria até pensando em uma outra, a inserção de uma outra coisa, né? Venda de crédito de carbono. Aí vocês escalariam, né? Do jeito que está, eu acredito que tenha contemplado nesse próprio edital que vocês mencionaram, que pagariam vocês para usar essa solução. Tá? Por quê? É, assim, são vários projetos submetidos e tem alguns que têm essa pegada. Tá? Então, se vocês quiserem, eu posso até ver o contato de pelo menos um que me perguntaram, tá? E eu participei da banca de avaliação da nossa região aqui e vi Uhum. algo com essa pegada e que vocês com certeza conseguem desenvolver. Então vocês já teriam aí um cliente em potencial, tá? E é transformar Ai, isso em realidade, tá? Vender, tá? Diga, ai, Patrícia. gente, eu deixei aqui no chat o nome de uma startup que está fazendo parte de um sandbox aqui na cidade de Niterói, justamente na questão de coleta de resíduos. Deem uma olhada no site deles, é a Reciclotron. E eles fizeram essa jornada acadêmica. Eles incubaram, depois de uma incubação, ganharam recursos, como o Ricardo falou, em editais. Hoje eles estão prototipando via sandbox numa cidade e tem pontos de coleta com QR Code. Vejam que é uma coisa que pode ser uma inspiração, porque precisa às vezes ter um fomento público e eles estão incubados, dá para vocês se inspirarem. É o Reciclotron. Deem uma olhada, tá? Botei aqui no chat. Perfeito, É professora, isso. obrigada. Só para a gente pensar, né? Ir para o próximo trabalho daqui a pouco, mas tudo que foi apresentado até aqui é vendável, tá? Primeiro, fazer ter tudo que a Patrícia traz em relação à propriedade intelectual, vocês têm que estar alinhados. Fez esse alinhamento, pode começar a vender. Hoje se vende protótipo, tá? Você vai vender a tua ideia, o teu protótipo, quando as empresas monetizarem, vocês vão desenvolver a solução. Vocês vão receber pela ideia, pelo protótipo, e esse recurso faz com que vocês construam a solução. Então, acho que até aqui, tudo que foi apresentado é muito monetizado. Agora, é entender que, a partir de hoje, até aqui era só um trabalho, né? Um trabalho acadêmico. Vocês podem subir mais um degrau, que é transformar isso em algo vendável. Tá bom? Parabéns. Vamos para o próximo trabalho. Patrícia, por favor, dá uma olhadinha aí se vai estar compartilhado direitinho, que é o Conectados. Beleza, perfeito. Ainda não veio, não. Hoje quem estamos aqui, a Alan, quem mais está, né, do grupo? Levantar a mão aí, pessoal do grupo. Você tá, Patrícia? Beleza, já tá, pode ir.
Paulo Sérgio, Oi, ok. pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Lucas Maia Carril e hoje a gente está aqui com o grupo Conectados para contar uma história bem legal sobre um projeto de design thinking que a gente desenvolveu. Hoje aqui conosco nós temos o Alan Parada, a Natália Brito, o Gustavo Gomes e o Thiago Lira. Nós somos um grupo de 9 pessoas, né? E hoje temos 6 aqui na apresentação representando esse grupo inteiro, né? A gente descobriu um problema que incomoda muita gente lá no mundo corporativo e também no setor público, que é a gestão de contratos. Hoje ela é um caos. Muita gente trabalha manualmente e acaba cometendo erros, perdendo prazos. A partir disso, a gente desenvolveu uma solução bem interessante chamada Contrate IA. Mas antes de eu falar sobre a solução, a gente foi conversar com profissionais de verdade, advogados, professores, analistas públicos, e deixa eu dizer para vocês, foi muito revelador. Então a gente chamou o time aqui para contar como foi esse processo, né? Então a gente começou mapeando 10 problemas diferentes que as empresas e os órgãos públicos enfrentam, como atrasos em revisão de contratos, falta de padronização, erros humanos que podem custar caro, dificuldades em acompanhar vencimentos, assim vai, né? Mas a gente foi fundo em um desses problemas, que foi o como podemos automatizar a análise, organização e controle de contratos empresariais, tornando esse fluxo mais ágil, seguro e inteligente. E para responder essa pergunta, a gente foi bater na porta de quem realmente vive isso no dia a dia, e isso é o design thinking, né? Hoje você encontra o problema ouvindo quem sofre com ele. Então, os primeiros a conversar com as pessoas foram a Natália e o Alan, né? E vamos saber agora um pouquinho de como foi a experiência, né? Vamos começar com a Natália. Conta pra gente, Natália, como foi, qual foi a sensação durante as entrevistas? Oi. Cara, foi bem impactante. A gente entrevistou uma advogada que me marcou muito a frustração dela, né, e dos advogados como um todo, falando sobre o tempo que eles perdem analisando os contratos. A gente ouviu isso como um problema técnico, mas para eles, assim, é tempo de vida, é estresse do dia a dia. Tem um insight que ficou comigo, as pessoas não querem a IA resolvendo tudo para elas, tudo sozinhas. Elas querem a ajuda, que a IA as ajude, né? E deixa o controle com elas, porque esses profissionais jurídicos, eles precisam validar, né? Isso mudou a forma com que a gente pensa na solução. Pô, interessante, interessante, Natália. Então, isso é mais uma parceria entre o humano e a máquina, né? Alan, a sua sensação foi parecida com a da Natália? Conta pra gente. Então, foi bem parecido, assim, cara, porque a gente conversou com o pessoal do setor público, né? E eles têm um problema maior do que privado, porque eles têm que tem uma legislação ali, né, edital, termo de referência, tem uma série de documentos para o setor público que são diferentes, e esses documentos eles precisam estar em conformidade, né? E frequentemente eles não estão. Muitas vezes eles pegam isso e não está ajustado. Então, o insight que eu tive foi que a automação ela tem que ser inteligente e específica, né? Não adianta ser um checklist genérico. Um contrato público em São Paulo, ele é diferente de um contrato aqui no Rio, no Ceará, Recife, enfim. Tem muita especificidade ali, então tem que ser diferente. Mas o sentimento que ficou foi um sentimento realmente de esperança, que eu vi que as pessoas, elas realmente querem essa solução, né? Tem demanda, as pessoas estão pedindo por ela, sabe? Perfeito, perfeito. Então vocês dois viram que assim, não é só sobre automatizar, é sobre criar inteligência contextualizada. Isso é muito legal, né? Agora a gente vai falar com a Daniele e com o Gustavo sobre como foi a experiência deles também. Pode comentar aí, Daniele, por favor. Bom, o meu grande insight foi entender as dores, né? As verdadeiras dores de cada gestora ali de contratos. Então, a gente conversou com pessoas da administração pública e o que ficou claro é que não é nem tanto a tecnologia que falta, é a organização. Então, as pessoas têm medo de perder documentos, de perder de prazos, né? De não cumprir os prazos, de fazer algo ilegal sem saber. Então, é uma insegurança, né, de certa forma. Então, a solução não é só automatizar, é trazer paz, trazer confiança para os gestores de contratos.
E um detalhe importante é que ninguém usa uma ferramenta complicada, né, para o dia a dia. Então, se a gente criar algo muito complexo, as pessoas vão voltar para o Excel, vão voltar para os controles manuais. Então, a gente pensou muito em trazer simplicidade, né, que foi um grande insight para a gente também. Perfeito. Simplicidade, paz e confiança. Deu para entender. Gustavo, você sentiu no mesmo caminho que a Daniele? Sim, tá, concordo. E eu vou um pouco mais além, tá? É que nós percebemos que o trabalho ele é um pouco bagunçado, tá? E dividido. Então, o analista faz uma parte, o jurídico faz outra, a diretoria recebe um processo meio desconexo e ninguém se entende, né? Então, a nossa ideia é que a solução ela seja um centro de controle único, tá? Um lugar só, onde que você reúna históricos, datas, avisos, documentos, tudo conectado. Então, esse é um grande desafio para a gente, né? Pois a tecnologia por trás disso, ela é um pouco complexa, né? Mas, como nós sabemos, né, nós vamos resolver esse problema de verdade e isso já nos motiva bastante, né, para dar seguimento a esse trabalho. Perfeito, perfeito. Então a gente consegue ver um padrão aí, né? Que é assim, é busca por simplicidade, confiança, integração e inteligência contextualizada. Pô, isso é ótimo. Assim, agora a gente vai falar com o Tiago também sobre a participação dele. Conta um pouquinho pra gente, Thiago, como é que foi? Olá, pessoal. Olha, para mim o mais legal foi ver como a gente evoluiu o pensamento, sabe? A gente começou achando que o problema era só tecnológico, né, só ferramenta, mas depois de conversar com esses profissionais, a gente viu que é mais profundo. Processo, é comunicação, é confiança. Então, os insights todos esses insights que o pessoal trouxe, né, da Natália sobre controle humano, do Lucas do Alan sobre a especificidade regional, da Daniele sobre a simplicidade, do Gustavo sobre integração, tudo isso se tornou a base do que a gente desenvolveu. Então, o meu sentimento é de ação, né? A gente não está inventando uma solução só porque achou legal. A gente está respondendo uma demanda real que ouviu de pessoas que vivem esse problema. Perfeito, validação. Pelo que a gente estudou, acho que isso que é o design thinking de verdade, né? Quando você ouve, entende e depois cria baseado no que ouviu, a gente está falando de criação de verdade, né? Então a gente criou a partir de todos esses insights e montou a solução, que é o Contract A, né? É uma ideia simples, uma plataforma de automação inteligente que analisa um contrato, sugere correções, ele cria um checklist adaptado às legislações específicas de cada região, organiza o documento e as versões num lugar só, ele gera alertas automáticos de prazos e também mantém o controle humano sobre as decisões críticas. Isso é importante demais. A gente prototipou isso no Figma, virou uma coisa bem visual, bem intuitiva. Você consegue ver como isso fica na prática, telas, fluxos. O Alan vai mostrar para a gente um pouquinho aqui ao final, né, sobre como ficou essa experiência. E mais importante de tudo isso que a gente desenvolveu, ele veio do ouvir. Né? Eu acho que os melhores produtos nascem de entender de verdade o que as pessoas precisam. Então, Alan, vou deixar para que você faça assim uma pequena demonstração rápida para a gente do nosso protótipo e finalize aí com o pessoal. Obrigado a todos. Beleza, vamos lá. Então, a gente começa colocando uma tela, login e senha, né, pelo usuário, e aí a gente tem aqui como colocar um contrato novo. Então, essa é a parte da automação, em que você vai ter os dados aqui do cliente, então você coloca o nome, teste contrato, por exemplo, e aí ele tem que ter um CPF, e você vai começar a colocar aqui o que é esse contrato. Esse é um contrato teste, a categoria você vai ter aqui, as categorias você pode colocar, e a data de início desse contrato, e a data de término nesse contrato, para você poder acompanhar isso. E essa foi uma das grandes dores que a gente viu. E aí agora você tem a parte efetivamente do contrato. Então a automação ela serve para você poder armazenar o contrato e ter isso de uma forma organizada. Depois você vem aqui pelo contrato e insere o arquivo do contrato
Esses arquivos aqui, obviamente, são arquivos que são pelo protótipo, então são arquivos genéricos mesmo, né? Só para demonstração. E você sobe com o contrato principal na primeira tela, né? E aqui os documentos complementares. Então, certidão, comprovante, qualquer tipo de informação, e você manda para a IA. A IA ela vai analisar e vai trazer o resultado disso, né? Em cima disso, você pode salvar esse contrato, baixar esse parecer para mandar para o próprio cliente ou para algum analista, alguém para ver. E você salva, ele fica aqui na interface aqui no Dash. Do Dash, você pode ver as informações do contrato, o parecer da IA você pode rever, e aí você tem informação aqui. Você pode pedir para reanalisar esses dados, ou você pode pedir para arquivar esse contrato, e ele fica aqui como arquivado já no Dash. E no Dash você tem as análises para você poder ver, tem todo o arquivo, tem tudo. Então esse é o nosso protótipo. Esses são os integrantes do grupo Conectados: Alan Parada, Alexandre Bonfim, Daniele Brito, Gustavo Gomes, Jade Mendes, Lucas Maia Carril, Natália Brito, Paulo Sérgio Cabral e Tiago Lira. Ô, Patrícia, vamos lá. Eu começaria parabenizando o grupo, né? Eu poderia até dizer que eu posso utilizar essa apresentação de vocês com o que eu quero do Design Thinking, tá? Vocês, de forma muito bacana, mostraram, tem uma dor, nós mapeamos e, ao longo dessa jornada, se constrói uma solução. Sim, apresentação muito boa, tá? Então, parabenizo. Claro que tem muita coisa encapsulada aí que eu vou ver quando vocês enviarem o documento. Mas é uma satisfação muito grande da seriedade que vocês inseriram no trabalho de vocês. Passo para a Patrícia. Gente, achei muito interessante, muito legal. E eu queria ouvir se vocês chegaram a pensar uma estratégia de propriedade intelectual, né? Se chegaram a fazer um estudo dessa ideia da marca, o Contrato IA, né? O Conectados eu achei já bonito também. Aí eu queria ouvir um pouco, né? Como é que vocês pensaram para o projeto API. Então, professor, bom dia aí, pessoal, bom dia a todo mundo que está assistindo. Primeiro, eu agradecer aí o elogio no trabalho, na apresentação. A ideia foi realmente fazer uma coisa disruptiva, né? Diferente. Então, a gente fez esse podcast aí, era uma ideia diferente que o grupo pensou. O nome Conectados, ele tem uma história por trás e, gente, é um segredo do grupo. Tá no... Como é que estava falando? Segredo industrial, não. Como é que foi que a gente fala, professor? Então, Segredo de negócio. Tem um segredo de negócio por trás do nome. Mas o contratear, a gente deu uma pesquisada também lá no NPI. Não tem o nome igual ao nosso, pelo NCL da nossa natureza ali. Tem alguns semelhantes com outras naturezas, tem com um Czinho, tem alguns nomes um pouco semelhantes ali, se buscar pelo radical. E aí, assim, só que a gente optou por manter o nome, porque já era o nome que a gente já vinha trabalhando há um tempo, né? Então a gente preferiu manter o nome, mas se a gente optar por botar o produto no mercado mesmo, aí a gente senta e discute se vale a pena a gente mudar o nome, porque assim, esse nome, ele, pra gente, ele tem uma questão de conexão com o que a gente quer passar para o mercado, né? A gente quer passar uma plataforma de contratos por inteligência artificial, né? Uma plataforma que De faz a segurança do análise, né? contrato. Exato. De análise A de gente contrato, gerenciamento e de contratos, porque a gente gestão. fala, se você olha no protótipo lá nosso, tem uma parte em que ele mostra os contratos, e a ideia é que a gente tenha esse banco de dados ali dos clientes, em cima de todos os contratos que a gente for fazendo, porque uma das coisas que a gente teve no Design Thinking também era a questão de que
a busca pelos contratos, a documentação disso, né, essa organização, ela é muito falha. Então, a gente ter não é só a plataforma de inteligência artificial e tudo mais, é uma plataforma de organização e gerenciamento dos contratos como um todo. Vocês estão pensando um serviço, né? Isso, Software isso, como isso. serviço. E aí, falando da questão de propriedade intelectual, então a gente viu de marca, patente, o nome, né? Esse nome, a gente fez essa busca. E com relação à questão dos códigos que a gente vai usar para poder fazer as integrações de API, enfim. Então a gente tem que fazer o registro em cima dessas questões, porque a gente está falando de plataformas os agentes de IA são agentes de mercado, né? Então a gente vai contratar o serviço de IA de algum do mercado, então isso já é registrado por eles, então a gente não tem que se meter muito nisso, mas essa plataforma de integração a gente tem que fazer essa integração. Fala, Nath, você está com a mão levantada aí. Vou tentar falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá sem voz. Tô Tá sem sem voz. voz. Fazendo uma Como força assim? para falar. Uma curiosidade sobre o nome do grupo é que o da empresa que eu trabalho é Contract IA. E eu não falei isso pro grupo, eu tô falando agora aqui. E eu deixei eles pesquisarem. Quando ele comentou, tem um com C e tal. Eu deixei para falar hoje. É interessante, né? Viu? Vocês já estão com a concorrência junto. Não, mas não tem nada a ver. Engraçado que o módulo do meu trabalho não tem nada a ver com o nosso projeto. Não é análise de contrato. É análise por dentro de junta comercial, de processos, enfim. É uma outra análise, outra busca, mas o nome é Contract IA. Mas aí a gente já pode ter um futuro cliente aí, ó. Pode expandir. Sim, sim. Uma coisa interessante que vale a gente pensar, num insight que vocês trouxeram, é que vocês conversaram com advogados, com profissionais que mexem com contratos, com gestores públicos. Para cada caixinha dessa é uma otimização, ainda mais num serviço de software, né? Também é a mesma coisa. Pensar em nichos também permite que vocês criem pequenos pacotes de produtos com consultoria e tecnologia agregado. Porque exatamente qual é a gestão de um contrato do ponto de vista de um advogado e da ponto de vista de um pregoeiro de licitação pública. Entende? É isso que vocês estão sacando, que eu achei muito legal, de ir e ver que as dores podem ser. E eu adorei, assim, vocês pegaram um ponto que é trazer o componente emocional, porque olha que disruptivo fica quando você traz que a plataforma ela tem que inspirar confiança, simplicidade, especificidade, porque você traz paz. Hoje, gente, o mercado do futuro, fica essa mensagem para todos, tá? Hoje, não é mais a tecnologia, porque a tecnologia com inteligência artificial, ela vai. A entrega de valor hoje são os componentes emocionais de qualidade de vida, de sustentabilidade, de produtividade que vocês estão tendo ao longo de todos os trabalhos, né, Ricardo? A gente tem visto isso, os trabalhos de vocês estão muito nessa linha, mas é que a gente não tem o hábito de botar como que agrega valor e quanto custa a paz. Você só vai É conseguir verdade. calcular para uma empresa a paz quando você analisa o quanto custa um servidor em burnout afastado por problemas de saúde mental. É um negócio absurdo, porque ele não tem uma ferramenta como essa pode ajudar a pessoa a ter qualidade de vida no trabalho. Se você pega uma pessoa que faz gestão, sei lá, 30, 40 contratos, você está trabalhando, você não tem como monetizar, porque não se para pensar que a conta é de hospital, né? E ontem a gente estava no seminário, a gente teve uma palestra da Olívia, do México, né? Justamente insights sobre isso. Burnout é uma coisa cara, porque você perde aquele capital intelectual. Então, eu não vou falar demais, que eu falo muito, mas eu acho que é importante. Vocês agregaram um valor, identificando a importância. Agora, quanto custa para a empresa? Confiança, simplicidade, especificidade
e paz, né? São coisas novas no mercado, mas eu acho que é quente. Entregar paz hoje é uma coisa que vale muito, apesar da gente não ter os nomes certos, poderia se transformar isso em produtividade no momento em que você trabalha qualidade de vida e saúde emocional para os trabalhadores. E aí, gente, como mensagem, eu acho que vocês têm que pensar, gostei do que o Alan falou, é software, é a marca, mas pensar também nessa estratégia de nichos, que eu acho que ajuda bastante, e como vocês vão se expor. Se fosse, né? A gente está aqui sempre É a disciplina, mas num cenário de vida real, né? A Natália falou ali da Contract IA dela, mas assim, a Contract IA, ela pede também um pouco esse olhar de como vocês fariam essa comunicação e para essas pessoas. Se vocês forem continuar, esse próprio protótipo, ele poderia voltar para quem vocês entrevistaram. Eu acho que seria uma experiência interessante, Perfeito. porque é uma validação pessoal, sabe? Mas pode falar, estou E passando para até vocês. agregando, Patrícia, aproveitando, um dos nossos entrevistados foi um professor líder do departamento de empreendedorismo da UF, e parece que ele combinaram a mesma fala, que a gente fez uma breve apresentação assim do projeto para depois entrevistá-lo, e no final o feedback que ele deu para a gente foi muito voltado a pensar em nichar na nossa solução para aplicar ela de forma mais produtiva. Bem parecido com o feedback que você está passando aqui para a gente agora. Então, eu só penso assim, como é importante a gente fazer essas entrevistas e ter essas conversas para sempre ir refinando o produto, né? A ideia pode parecer boa no início, mas a gente vai encontrando os problemas dela ao longo do caminho, né? Isso é importante. Tá sem áudio. Isso aí. Não, perfeito. voltou. É isso aí. Esse é o que a gente quer que a disciplina traga para vocês, porque isso vocês vão levar para a atividade profissional, né, Ricardo? Com certeza. Sim, acho que a gente fecha nessa manhã com muita gratidão, gente. Eu acho que esse nosso seminário faltava que é feito por vocês, tá? E eu desafio, sim, vamos dizer em termos de Brasil, qualquer congresso, qualquer seminário, qualquer simpósio que apresente dessa forma que vocês estão apresentando conteúdo inovador, né, soluções tecnológicas, protótipos, claro, com essa qualidade, tá? Então, sim, estou muito feliz. Tem uma outra pessoa que gostaria de estar muito aqui com vocês, o professor Daniel, tá? Ele mandou a mensagem cedo, dizendo, ó, Knaip, deixa aí um abraço para todo mundo. Queria estar com vocês, mas ele está se recuperando, né? Logo, logo ele vai estar com a gente. Mas é uma satisfação, é uma sensação de dever cumprido, tá? E dizer, é uma coisa que o Daniel fala muito, né? Nós somos o curso mais procurado da instituição. Por quê? Porque existem alunos que fazem a diferença, tá? Então, o sucesso ele está muito ligado às loucuras que vocês encampam da gente. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos num sábado, né? Dezembro, enquanto a galera está aí fazendo churrasco, nós estamos fazendo um evento de qualidade. Tá? Então, tudo isso só foi possível porque vocês falaram assim, gente, nós estamos com vocês. Tá? Então, quando a gente coloca o prazo lá atrás, tem que enviar até o dia 1º, né? O Knaip é muito chato, né? Assim, correto com essa questão dos prazos, porque a gente acredita que essa disciplina que vocês construíram ao longo dessa jornada ia culminar nisso aqui. Trabalhos de qualidade. Tá? Então, espero que na parte da tarde a gente tenha aí mais apresentações brilhantes como essa e a gente possa aproveitar. Né? E que depois a gente compartilhe isso com as pessoas para ver a qualidade do trabalho de vocês. É muito conhecimento, né? São pessoas
de cidades, estados diferentes, né? E se a gente pegar tudo que foi discutido até aqui num seminário, converge. Porque quando a gente traz aqui para vocês a pegada de design thinking, né? Que a gente concebeu, porque design thinking você tem várias nuances, tá? Essa proposta que vocês estão construindo, ela surge lá na Politécnica de Madrid, quando eu falei, pô, vou lá estudar, vou lá aprender com os caras, e aí eu trouxe, sentamos com a Patrícia, a gente vai fazendo a cada semestre uma inserção, né? Então, se fala em UNED, né? Que nós tivemos uma palestra ontem, se fala no que vocês trouxeram, a Patrícia, quando traz aí uma pegada de burnout, né? Traz uma palestra do México, né? E tudo que vem sendo discutido sobre educação, empreendedorismo e gestão desde quinta-feira, que começa 2 horas da tarde, com uma abertura seguida do Mentes Brilhantes, que foi um trabalho, é um projeto que está concorrendo ao melhor trabalho de empreendedorismo de ação pública de uma cidade, né? Até o que vocês estão fazendo aqui. Então, de novo, gratidão por tudo que vocês fizeram. Eu já vou deixar aqui o link da próxima sala, né? No turno da tarde, e para a gente fechar aí essa sessão com 3 minutinhos, que todos abram as câmeras, né? Quem puder, para a gente dar um print para encerrar aí esse primeiro turno. Tá? Todos aqui fomos os campeões desse primeiro turno. Muito igual ao Flamengo, nós vamos levar tudo, primeiro, segundo turno, tudo. Vamos lá, vamos dar um print. Pessoal, muito obrigado. Vamos almoçar. Hoje, feijoada não dá, né? Porque senão não dá para a gente ir até o final. Aquela comidazinha leve, tragam água para o segundo tempo, porque vem muita coisa boa por aí. Tá? Muito obrigado e boa tarde. Eu vou estar encerrando a gravação. Bom dia, né? Vou estar encerrando a gravação aqui. Show, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Parabéns a todos. Tchau, tchau.